Nós vamos para o nosso terceiro verbo de uma igreja viva. E hoje nós vamos falar sobre o verbo vencer. Então nós somos uma igreja que vive o evangelho, que vai por todo mundo e pratica o ID e que vence as batalhas da vida. Hoje nós vamos ver o texto de Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Eu vou ler com vocês apenas 3 versículos, mas nós vamos lidar com os 10 versículos durante toda a mensagem. Então, do versículo 8 em diante, diz o seguinte: E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar, e louvando a Deus, e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Feche sua Bíblia, coloque no seu assento, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nos dá de estar na sua casa nessa noite, podendo aprender da tua palavra e participar da sua santa ceia. Em comunhão como igreja, nós hoje rememoramos os teus feitos e também avivamos a nossa fé, aquecemos o nosso coração na esperança de que o Senhor, um dia, e esse dia chegará, e será breve, o Senhor buscará a sua igreja. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos, fala conosco nessa noite, nos ensine como nós vencemos as batalhas da vida, mediante aquilo que a tua Escritura nos mostra. No teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Por gentileza, tome o seu assento. Bom, um escritor que eu gosto bastante conta a experiência dele, como ele se converteu. Um dia ele decidiu conversar com uma colega da faculdade e descobriu que essa colega da faculdade era cristã, que ela frequentava a igreja. Então ele decidiu ir na igreja que ela frequentava, para fazer basicamente o que o Flávio fez com a esposa aqui que a gente ouviu, o testemunho aqui contando, né? O que o Flávio fez com a diaconisa Thalita. Ele foi lá para a igreja, não para conhecer o Senhor, não porque queria um encontro real com o Senhor, mas porque queria um encontro real com outra pessoa. Aí, ele chegou lá na igreja, e nesse dia, o pastor estava pregando no Evangelho de João, e dizendo sobre a questão da ovelha, falando como Jesus estava se mostrando como bom pastor, e ele disse o seguinte: aquele que não entra pela porta, mas salta, esse é ladrão e salteador. Ele ficou assim, opa, calma aí. Se não tem um motivo adequado para vir aqui, um motivo que nos traz a lógica de que a pessoa está vindo para se encontrar, ou ouvir uma palavra e reconhecer a voz do Altíssimo, então essa pessoa não está vindo pela porta, porque a porta é Jesus. Então se ele não vem pela porta, se ele vem por um outro motivo, é ladrão e salteador. Nessa hora, ele pega e fica assustado. Falou, poxa, eu não vim por causa de Jesus. Eu estou num grande problema. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho só um problema a ser resolvido, e o que eu faço? Qual o próximo passo a dar? Aí disse então que o pregador falou o seguinte: mas Jesus está nessa noite dizendo, eis que eu sou a porta, entre por mim, e aquele que entrar por mim, então, fará morada, terá segurança no aprisco das ovelhas, porque eu sou o bom pastor. E aquele dia, esse escritor, então decidiu, mesmo indo na igreja, com uma outra intenção, servir a Jesus Cristo totalmente. O que aconteceu? Ele se tornou um dos maiores teólogos no mundo do Novo Testamento. Verdadeiramente, esse Deus que a gente serve, ele faz coisas muito mais além do que pedimos ou até mesmo pensamos. Por que eu contei essa história para você? Porque basicamente é isso que vai acontecer com este homem aqui, que vai ser encontrado pela graça do Senhor Jesus Cristo, através do ministério apostólico de Pedro e de João. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver nessa noite, em poucos minutos, como é aprendendo com os apóstolos, aprendendo com como o Senhor continua trabalhando, como a gente pode vencer as batalhas da vida. Por isso,
Hoje nós vamos ver o nosso terceiro verbo, o verbo vencer. Mais uma vez, recapitulando, nesse Igreja Viva, nós temos 4 verbos. O primeiro, viver. O segundo, ir. E o terceiro, vencer. Pois bem, então vai ser fácil e a gente vai lidar com o texto de Atos capítulo 3. E esse texto é interessante porque ele mostra algumas coisas para a gente, e eu separei aqui para a gente ver 3 situações como ele vai se apresentar. Primeiro, ele vai mostrar para a gente como a gente encara os problemas que nós temos na nossa existência. Em segundo lugar, aqui já foi para o terceiro, mas o segundo lugar, ele vai mostrar como a gente compreende a situação que a gente vive. E em terceiro lugar, ele vai mostrar para a gente como a gente põe a nossa fé em prática. Dividimos ele em 3 e vai ser rapidinho e fácil de entender. Pois bem, então, vamos entender o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Um texto que é muito conhecido. Esse texto é muito conhecido. É conhecido pelo impacto que ele fez na igreja. Talvez ele seja um dos textos mais conhecidos do livro de Atos. Talvez perca, por questão de fama, a Atos 2, a Atos 9. Mas esse texto é muito difundido, é muito conhecido. Exatamente por conta desse ocorrido. E o que nós vamos ver é que tanto em Atos capítulo 2, quanto em Atos capítulo 1, aqui em Atos capítulo 3, também terá um agir sobrenatural. E depois desse agir sobrenatural, nós não vamos dizer isso hoje, vai ter a explicação, a pregação e depois o resultado disso. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo continua trabalhando, continua agindo. E ele começa mostrando então para a gente como que se deu essa situação. Olha que interessante. Diz o texto então que Pedro e João subiam juntos à oração. Isso aqui é muito importante porque vamos retroceder um pouquinho. Lembre-se que eles estavam juntos orando no cenáculo ou no aposento alto, quando foram cheios do Espírito Santo de Deus, e foi espalhado por eles novas línguas, repartidas como fogo, e eles falavam, e as pessoas que estavam ali em Jerusalém, e a gente explicou isso aqui, porque que tinha tanta gente de várias nacionalidades, ouvia-se cada um na sua língua. Então, eles, naquele instante, poderiam se intitular especiais e não necessitar mais, por exemplo, de participar do momento da oração. Poxa, eu já estou cheio do Espírito Santo de Deus. Deus já me usou. Eu já falei para uma multidão. Por que é que eu tenho que voltar para a igreja? Por que é que eu tenho que voltar a orar? Por que é que eu tenho que ter um momento de comunhão com o povo na adoração? E aqui fica uma grande lição para nós, igreja do século 21. Nós estamos muito mal acostumados. Nós estamos, na verdade, encrencando o nosso futuro. Porque se alguém aqui, por um acaso, for usado pelo Espírito Santo de Deus, às vezes para falar com o irmão, para dizer alguma coisa, ou até mesmo para trazer a palavra, normalmente o que se acontece não é um derramamento em humildade e prostrando em devoção. Normalmente, levanta o nariz e fala assim, já nem preciso mais desse povo. Já nem preciso mais vir assistir o culto, ou prestar culto, melhor dizendo. Deus fala diretamente comigo. Para que eu preciso ficar ouvindo o pastor? Para que eu preciso ficar ouvindo meus irmãos? Então a pessoa vai se inflando, se enchendo do ego e não vê o grande problema que ela está entrando. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus de verdade, eles não deixam com que seu ego infle, pelo contrário. Eles vão dizer o quê? Que o Senhor cresça e que eu diminua. Lembre-se que Pedro e João caminhavam juntos durante o ministério do Senhor Jesus. Eram sócios do barco que o Senhor Jesus Cristo pede emprestado lá em Lucas 5. São eles, por exemplo, que vão preparar a última ceia. Pedro e João são aqueles que fazem parte do círculo íntimo do Senhor Jesus. São eles, por exemplo, que ouvem Jesus falando com a menina, pegando na mão da menina e levantando ela, mostrando que então Jesus tinha poder sobre a morte. Pedro e João participavam disso, mas isso não excluía eles da necessidade de estar orando continuadamente, de estar buscando juntos. A gente vê então que essa referência é uma referência daquilo que é dito, por exemplo, em Salmo 55,
Eu te buscarei de manhã, de tarde e de noite. Ou em Daniel capítulo 6, que dizia que ele orava 3 vezes ao dia. O Talmud diz que os judeus tinham que orar 3 vezes ao dia. E aqui, provavelmente é uma dessas orações, que eles estão indo buscar o Senhor, buscar a compreensão da vontade divina. Algo que a gente já quase não faz mais. Algo que a gente já está tão orgulhoso, que a gente já não busca mais o desejo do Senhor, a gente não anseia pela vontade dEle. A gente toma nossas decisões. A gente chega lá em casa e decide, vou fazer assim, assim, assim. E aí pode até o Senhor falar, ó, não faça desse jeito. Mas a gente acha que a gente é dono do nosso próprio nariz e faz do jeito que a gente bem entender. E é exatamente por essa razão que a gente deixa de viver o sobrenatural da parte do Senhor. Porque a gente toma decisões naturais e aí nós deixamos de viver as conclusões sobrenaturais. Mas o que ocorre aqui é totalmente o oposto. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Eles não querem menos, eles querem mais. Eles querem experimentar mais da parte do Senhor. Eles querem vivenciar mais do sobrenatural de Deus. E se nós somos um povo cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não pode se acostumar. A gente não pode olhar e falar assim, já aqui tá bom. A gente tem que ir mais fundo e buscar mais. Se você está satisfeito com a sua vida de oração, você está com um grande problema. Porque por mais que você ore por horas, aquele que se entrega totalmente na oração, sempre quer mais. Sempre quer um pouco mais. Porque não é bom desfrutar da presença do Altíssimo, em saber que Ele está te ouvindo, está ouvindo o seu clamor, está ouvindo atento àquilo que você diz. Pois é, e eles estão indo na hora 9. A gente sabe que hora é essa. A hora 9 é a hora do sacrifício vespertino no templo. 3 horas da tarde. Lembre-se, no capítulo 2, ele falou sobre outra hora, que era 9 horas da manhã. A hora terceira. E aqui, eles estão indo então no momento do sacrifício. Na hora do culto. E isso aqui para a gente é muito importante. Porque lembre-se que vai estar uma gama gigantesca de judeus e também cristãos que vão estar indo para o templo. Isso para a gente é muito importante, porque ali era praticada a generosidade, ou pelo menos a compaixão. E aí, isso vai ser um fator muito importante para o que nós veremos em seguida. Mas o que é importante para a gente saber é que Pedro e João, buscando ao Senhor em oração, acabaram ou vão acabar encontrando o seu irmão. Mais uma vez, Pedro e João, buscando ao Senhor em oração, acabam encontrando o seu irmão. Olha que coisa poderosa para a gente nos dias de hoje. Mas vamos para frente. E aí diz que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, guardem essa informação porque isso aqui é importante. Desde o ventre da sua mãe, esse homem era coxo. Significa que ele não podia trabalhar. Seguindo a tradição, não tinha as questões, por exemplo, de acessibilidade como se tem no dia de hoje. Não tinha campanhas contra o capacitismo. Não existia nada disso naquele tempo. Todos aqueles que tivessem algum um defeito físico ou um defeito, pode ser visual ou qualquer coisa assim do tipo, um problema de saúde, todos esses que tivessem um problema nesse sentido, eles não aprendiam profissão alguma. Se ele tivesse qualquer tipo de limitação física, não aprendia profissão alguma. Qual era o resultado então de quem não aprende profissão alguma? Precisa mendigar, pedir esmola. Esse homem tem o destino traçado desde o seu nascimento. Ele não seria nada naquela sociedade. Ele não poderia ser um carpinteiro. Ele não poderia ser um pescador. Ele não poderia ser nem um vendedor, nada do tipo. Ele não teria autorização de trabalhar com alguma coisa. E pior do que isso, ele não tinha autorização de entrar no templo para adorar, porque ele tinha um defeito. Então, desde nascença, esse homem é proibido de trabalhar e de adorar. Esse homem que, aqui nós não sabemos se era judeu, cristão provavelmente ele não era, mas nós não sabemos se ele era judeu ou se ele era gentil. Mas esse homem aqui não tinha a permissão de poder adentrar ao templo e oferecer culto a Deus. Significa então que a sua vida cívica estava condenada, sua vida religiosa
também estava condenada. E esse homem está todos os dias sendo colocado no templo, nessa porta chamada Formosa. E olha que interessante, essa porta chamada Formosa é provavelmente a porta chamada Nicanor. Por que é chamada Nicanor? Porque foi um judeu alexandrino que ofertou ao templo no período intertestamentário. E essa porta diziam que era a coisa mais incrível do mundo. Ela foi destruída na destruição ali do templo do ano 70. Mas diziam que essa porta era algo majestoso, glorioso. Porque ela era feita toda de bronze de Corinto. Então ela vale muito mais do que prata e muito mais do que ouro. E a visão dela era formosa, era incrível, era maravilhosa. Quando o sol então reluzia nela, ficava uma imagem basicamente celestial. Todos que olhavam falavam assim: nossa, olha que coisa mais incrível, que coisa mais maravilhosa. Pois é, mas na porta chamada Formosa, na porta da beleza, tem algo que não é tão belo assim. Tem um homem lá jogado, pedindo esmolas. Nessa porta que resplandecia então a coisa mais gloriosa, mais bela do mundo, tem um ser ali, que não representava nada daquilo que a porta representava. E ele está lá, e o texto enfatiza, ele estava ali para pedir esmola para quem entrasse. E por que ele está pedindo esmola para quem entrasse? Exatamente pelo fato de que nesse momento de culto, é o momento que ele pensaria, o pessoal vai ter mais compaixão para me dar a oferta, ou me dar a esmola. Se o pessoal está indo, vai ouvir a voz do Senhor, eles vão voltar aqui, vão me ver nessa situação e vão me dar esmola. E aí diz que ele vendo Pedro e João. Significa que Pedro e João estão indo para a oração. E ele vê eles entrando no templo. Ele olha para eles e fala assim: senhores, você pode me dar uma esmola? Você pode me dar alguma coisa? Ele quem pede, é ele quem vê. E aí o texto diz que Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, seu companheiro de ministério, demonstrando aqui, irmãos, que verdadeiramente nós caminhamos juntos, porque é assim que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja que coisa interessante, eu acho maravilhoso a descrição do livro de Atos, porque nos evangelhos aqui de Jesus Cristo contado pelos os discípulos de Jesus, esses evangelhos que nós temos aqui no Novo Testamento, quando a gente vê, sempre tem uma briguinha para ver quem é que vai ser maior, quem é que vai fazer mais, quem é que vai receber mais, quem é que vai ter mais privilégio. Mas agora, depois da realidade do Cristo ressurreto e vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém mais quer saber de posição, todo mundo é igual. Diz o texto então que Pedro e João, fitando os olhos neles, ele não olha como as pessoas normalmente olhavam, que olhavam para meio desdenhar ou para falar: não, tá bom, depois eu venho aqui e trago para você. Me enche a paciência não, daqui a pouco eu te dou alguma coisa. Diz que ele, olhando para aquele homem, ele se importa. E ele vira para ele e fala assim: olha para nós, olha aqui bem para mim. E essa frase é interessante, irmãos. Sabe por que é interessante? Por dois motivos. O primeiro motivo deles é que, quando ele pega e pede para que aquele homem olhe para eles, olhe atentamente para ele, ele está dizendo que ele vai dar importância ao pedido, que ele não vai passar de lado, de que não vai ser mais um dia como qualquer outro. Ele não vai constranger aquele homem, ele não vai ressaltar a sua vergonha. Não, a maneira como ele pede: olha para mim, fixa em mim, é uma espécie de antecipação daquilo que está para acontecer. E é o que é maravilhoso, é que provavelmente esse homem vai olhar para Pedro e para João e vai falar assim: pronto, agora fiz minha vida. Esse camarada mandou eu olhar, ele vai dar uma esmola para mim, mas tão grande, que eu vou poder comprar um palácio, não vou precisar nem voltar mais aqui. O camarada pediu: olha para mim, e eu olhei. Pois é, só que esse profundo contato humano vai revelar também uma profunda obra de Deus. Irmãos,
pensando nisso, quantas oportunidades nós perdemos de ver o Senhor agir através da nossa vida, porque a gente não dá atenção, porque a gente passa de lado, porque a gente não se importa. Pois bem, ele vai então imaginar que Pedro e João vai dar algo maravilhoso para ele, mas ele não imagina o que é esse negócio tão maravilhoso. É infinitamente mais do que ele estava pedindo, ou até mesmo pensando. Diz o texto, ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. E o que é maravilhoso é exatamente a cena em que está inserido pelo evangelista Lucas. Eles estão de frente com a porta formosa, uma porta que vale mais do que prata e mais do que ouro. E Pedro diz para ele, não tenho nem prata e não tenho também ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A resposta de Pedro é mais do que interessante. Em vista do capítulo anterior, que nós vimos no capítulo 2 de Atos, nós vimos os discípulos dividindo suas propriedades. Ele mostra agora que para o novo povo de Deus, essa nova sociedade de Deus, o dinheiro já não é mais a coisa mais importante da vida. O que é mais importante do que o dinheiro? O dono da vida. Aquele que concede a vida. Aquele que cuida dos nossos dias. Então, ele vai deixar bem claro, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele faz questão de deixar claro onde o poder de cura verdadeiramente reside. O poder não está em Pedro. O poder não está em João. O poder não está nas mãos humanas. O poder está exatamente naquele que morreu, mas ressuscitou, que se assenta à destra de Deus Pai e que zela por nós e que opera em nós ainda hoje. A gente vence as batalhas da vida quando a gente reconhece. Talvez tem situações que a gente não tem poder, mas Ele continua tendo. Pois bem, aí ele vai declarar para ele, levanta-te e anda. E o que eu acho incrível nessa parte do texto, é que ele fala o seguinte, e tomando-o pela mão. Pedro pega na mão do coxo. Fala a verdade, o homem era ousado, corajoso. A gente não tem mais essa coragem. Nosso filho fica com febre e a gente já corre para o hospital. A gente já nem pede mais oração na igreja. Talvez a gente até fique desempregado e nem comunica mais os pastores, nem comunica mais a igreja. Porque a gente acredita que a gente vai dar um jeito. A gente vai fazer. Mas olha só que interessante. Pedro confia no poder do Senhor, não na sua própria mão. E isso que Pedro faz, ele faz por dois motivos. Primeiro, porque Pedro só vai replicar a ação do Senhor. Jesus que fez isso com a sua sogra. Lembram-se desse texto em Marcos capítulo 1, diz o seguinte, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão Pedro e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou e servia-os. Pedro só está replicando aquilo que ele viu o Senhor Jesus Cristo fazer. Pedro só está colocando em prática aquilo que ele tanto observou o Senhor Jesus Cristo fazer. Nosso problema hoje em dia é que a gente não coloca em prática aquilo que a gente já aprendeu que a gente deve fazer. Ele só está colocando em prática. E segunda coisa, Pedro reconhece que a promessa que está sobre ele está em voga. Qual promessa? A promessa que eles fariam obras ainda maiores. Jesus diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. A gente vive numa sociedade hoje que quer enfatizar o poder que temos em nosso nome.
Você pode ver aí, na internet afora, vários homens, mulheres, que se intitulam profetas, dizendo, olha, Elias não precisou da palavra de Deus para profetizar. Ele não precisou de nada disso, ele tinha autoridade, tinha tanto crédito com Deus. E as pessoas enfatizando cada vez mais a obra humana. E é por isso que a gente tem visto a igreja perecer. Mas meu querido irmão e minha querida irmã, nessa noite, a gente só vai aprender a vencer as batalhas na vida quando a gente reconhecer que a gente não batalha pelo nosso nome. A gente vive, a gente batalha as batalhas dessa vida com o nome daquele que tem um nome acima de todos os nomes. É nele que o poder reside. No nosso nome não há poder algum, mas no nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Pois bem, o que eu acho maravilhoso nesse texto, quando diz que Pedro então toma aquele aleijado pela mão e o levanta, é a graça divina passando através de Pedro. Parece verdadeiramente que esse poder que nós opera mesmo em vasos de barro, em gente que não é perfeita. Olha que coisa incrível. Nesse instante fica claro, porque Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele o toma pela mão. Meu querido irmão e minha querida irmã, veja que coisa maravilhosa. O poder ainda era de Cristo, mas a mão era de Pedro. E por que isso é maravilhoso para nós como cristãos? Sabe por quê? Porque o poder que operou naquele instante, opera ainda hoje. E pode ser que ele use as suas mãos para operar. Pois bem, que Deus é esse? Que não divide a sua glória, mas que compartilha do seu agir. Um Deus que chama a gente para ser coparticipante do seu reino, para ser agente do seu reino, para trabalhar em prol do seu reino, para ter experiências sobrenaturais, fazendo exatamente isso. Que Deus é esse? Um Deus de misericórdia e de graça, verdadeiramente. Pois é. E o resultado qual é? Diz então o texto que Pedro tomou ele pela mão. E Lucas é detalhista como médico, diz que é a mão direita. Levantou ele pela mão. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Não teve olha, vai andar devagarzinho primeiro, vai aprender a andar porque nunca andou na vida. Ele era um homem coxo de nascença. Diz que imediatamente esse homem se coloca de pé e ele começa a saltar. Ele se põe de pé e ele começa a entrar com eles dentro do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Talvez você não tenha entendido a força disso aqui. Gente, era um homem que desde o seu nascimento não podia andar, desde o seu nascimento não podia adentrar no templo, era proibido. E agora, com o encontro de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, esse homem pode não apenas andar, não apenas saltar, mas entrar no templo e adorar ao Senhor. Isso Isaías já tinha até profetizado que aconteceria. Isaías 35 diz o seguinte: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebataram do deserto e ribeiros no ermo. O que ele está dizendo aqui? Está inaugurada a era messiânica. A era messiânica foi inaugurada com o Senhor Jesus, e tem seguimento em todo aquele que crê nele também. Significa que alcança a gente, chega até a gente. Quando o Espírito, ou quando Deus derrama o Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus, aquilo que é impossível, se torna totalmente possível. É por isso que nós somos uma igreja que acredita que milagres sim acontecem. Milagres sim acontecem. E esse homem então entra no templo e começa a adorar a Deus. Qual é o resultado disso? As pessoas ficam assustadas olhando e se perguntando:
esse aí não é aquele homem que ficava todos os dias sentado na porta do templo? E eles poderiam até dizer, tá vendo? Estava mentindo para a gente, sempre andou. Porque para saltar desse jeito, para correr desse jeito, para andar desse jeito, é porque sempre andou. Mas isso não é verdade. O que aconteceu, na realidade, é que este homem teve um encontro com a graça divina, com o poder salvador, com o poder transformador. E ele consegue então agora andar e saltar aquilo que ele não fez durante quase 40 anos, que na sequência do texto nós vamos ver que ele tinha. Isso que ele não poderia ter feito anteriormente, agora ele pode sim fazer, porque o Senhor o encontrou, a graça de Deus foi derramada sobre ele, o favor divino foi dado a ele. E por que isso é importante para a gente? Porque nós somos assim. Nós somos aleijados desde o nascimento, quebrados. Exatamente porque caímos de um jardim, nós fomos destituídos da glória de Deus. E agora feridos, a gente precisa de alguém para resgatar a gente. A gente não podia fazer nada, mas ainda assim, o Senhor veio ao nosso encontro. E veja que coisa interessante. Ninguém aqui aceitou Jesus, se entregou ao Senhor Jesus Cristo e começou a frequentar os cultos porque ouviu a pregação de Pedro. Ninguém aqui foi alcançado por João ou qualquer outro dos discípulos imediatos. Todos vocês aqui, inclusive eu, fomos alcançados por outros discípulos do Senhor Jesus Cristo, que entenderam que para vencer as batalhas da vida, precisam entregar a sua vida totalmente ao Senhor e deixar que o poder transformador dele opere em nós. Verdadeiramente, esse Deus faz coisas infinitamente maiores do que pedimos ou até mesmo pensamos. E Ele pode fazer isso nessa noite. Talvez você veio nessa noite para pedir esmola. Talvez você veio nesse lugar nessa noite para pedir esmola. Talvez não seja esmola financeira, não. Talvez seja alguma esmola de alguma situação. Uma coisa que pode ser remediada facilmente. Mas talvez ao entrar aqui, quem sabe, você pode sair saltando, correndo e louvando também. Porque mais uma vez, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Nós éramos esse coxo de nascença. Nós éramos. Mas nós fomos alcançados. O que a gente faz com isso? Guarda pra gente? É pra gente ficar sapateando aqui na igreja? Correndo aqui na igreja somente? Pode fazer isso? Deve? Pode? Mas não. Nós somos alcançados exatamente para ter a mesma experiência que Pedro teve. Onde o poder de Cristo opera, mas ainda pode ser as nossas mãos. Nós recebemos um favor imerecido. E de maneira a demonstrar a nossa gratidão, a gente se põe à disposição do Senhor para poder fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós. Mais uma vez, ninguém aqui é digno de receber do poder divino e de ser usado por Ele. Contudo, ainda assim, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, Ele continua usando gente imperfeita como nós. E sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso para que a honra e a glória seja sempre daquele que tem o nome acima de todo nome.